Olá, seja bem-vindo ao canal Em Defesa da Fé Inteligente. Eu quero hoje compartilhar esse versículo com todos vocês. O que é que a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 e versículo 23 a 24? Diz o seguinte, eu estou a ler na Nova Versão Internacional. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Veja só a comparação que é feita neste versículo com a rebeldia. Então, se a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, é porque a rebeldia não é algo aprovado por Deus. Aqui está claro. Para quem já leu esse livro, sabe que trata-se da história do rei Saul, que foi um rei escolhido pelo povo. Nós, levando isso para aquilo que tem acontecido em Angola, que até hoje, em 2020 e 2021, tem continuado acontecendo, nós vamos mostrar para aqueles que seguem a rebelião. A palavra não é minha, não é da Igreja Universal, não é da Igreja Apostólica, é a palavra de Deus. E o exemplo de rebeldia é dado aqui na Bíblia. Você que acompanha todos aqueles que vivem na rebelião, você pode provar isso através da sua Bíblia. Você pode abrir esse versículo e comprovar isso. Esta luta, por mais que ela seja injusta diante dos homens, nunca Deus vai permitir a injustiça acontecer no seu reino. A rebeldia é comparada à feitiçaria. E ninguém gosta do feiticeiro. Ninguém gosta de estar perto de um feiticeiro. Agora, por que é que os líderes ou a liderança da Igreja Universal em Angola aceitaria os crimes cometidos pelos rebeldes? Eu pergunto, por que é que a liderança iria compactuar com os crimes que esse grupo de rebeldes que se intitulam da alta reforma? Se eles querem reformar, que criem uma igreja composta de rebeldes e façam as suas leis. Porque desde o momento que eles invadiram os templos, desobedeceram a liderança da igreja e até hoje desobedecem, eles estão a cumprir esse versículo, estão-se a comportar como Saul. Saul se portou assim nos dias passados. E todos aqueles angolanos, moçambicanos, não importa, que compactuam com a ideia da rebelião, não estão num bom caminho. Lamento falar isso, mas não sou eu, é bíblico. A Bíblia é que fala disso. Todos aqueles que compactuam com a rebelião são comparados à feitiçaria, são feiticeiros. Então, este grupo de rebeldes, olhando na visão bíblica, são feiticeiros, perseguindo aqueles que querem trazer boas novas. Então, pessoal, vamos pensar. Eu estava aqui analisando a trajetória de Lúcifer. Lúcifer era um anjo, era um ser angelical, era um ser espiritual que tinha tudo, tinha posição, beleza, poder, tudo. Mas porque ele queria ter mais do que tinha, ele foi arrogante, ele foi feiticeiro, ele foi rebelde. Ele decidiu se rebelar contra Deus. Todo aquele que desobedece a uma ordem de Deus, ele é rebelde. Então, se esses indivíduos que se dizem da auto-intitulada reforma e querem que essa igreja seja legalizada, não tem problema. Eles podem legalizar, mas não podem querer usar o mesmo nome e a mesma igreja, porque essa igreja já tem um líder constituído e consagrado por Deus. Se a ideia deles é criar a rebelião, que façam isso na igreja deles. Porque Saul, ele era rebelde e levava o povo à rebelião.
com certeza que todos aqueles que compactuam ou compactuarão com essa rebelião vão ser rebeldes. Isso não vai mudar. Pode a opinião pública, a opinião humana mudar, mas levando isso no lado espiritual não vai adiantar. E diz mais aqui, para você ter ideia, diz mais assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Todos aqueles que compactuam com a rebelião são rejeitados por Deus. Na verdade, esse grupo de pastores já foram rejeitados por Deus. Por quê? Eles aderiram à rebelião. Eles aceitaram e abraçaram a causa da rebelião. Pode negar, mas olhando para as escrituras sagradas e analisando, é exatamente isso que está acontecendo em Angola. Por quê? A confusão começa quando introduz-se uma disciplina em que muitos pastores já haviam perdido a essência daquilo que foram escolhidos ou consagrados para fazer no altar. Isso fica claro. Então, o que acontece? Eles se opõem, olham isso como opressão, olham isso como uma perseguição, mas, ao fundo, é uma desobediência que eles tiveram para com a liderança da igreja, para com o líder espiritual. Por quê? Quando eles estavam lá como cabeças, tudo estava bem, não havia problema. Mas quando eles foram destituídos dos cargos em que eles exerciam, o problema começou. Então significa que dentro deles já reinava um espírito de rebelião. Saul não aceitou sair de rei, mas ele saiu lá morto, porque a palavra de Deus, cedo ou tarde, ela se cumpre. E vai se cumprir na vida daqueles que também continuam desobedecendo e andando na rebelião. Então, não existe uma causa justa diante de uma rebelião. Aqui está. A rebelião, ela é comparada à feitiçaria, à arrogância, à idolatria. Nós temos visto esses indivíduos arrogantes, temos visto esses indivíduos arrogantes mesmo, abusivos, mentindo mesmo, fazendo tudo para poder mostrar para as pessoas mal informadas, mal entendidas, a má intenção deles. Eles tentam ocultar essa parte, mas a Bíblia, ela fala, a rebeldia é como a feitiçaria. Todos aqueles que apoiam a rebeldia vão se tornar adeptos de feiticeiros. Tornam-se adeptos de feiticeiros. Todos aqueles que apoiam arrogantes tornam-se idólatras. É bíblico. Abra aí na tua Bíblia, na tua versão. Veja aí no versículo 23 a 24. Você vai ver. Leva essa história ou esse versículo para aquilo que está acontecendo. Você vai entender. Então, não tem como você defender algo que começou na rebelião. A rebelião é comparada à feitiçaria, é igual à feitiçaria. A arrogância é igual à idolatria. E Saul, ele rejeitou o conselho de Deus, o conselho do profeta Samuel. Então, o resultado foi a morte. Nós, ou eu particularmente, sei que cedo ou tarde vai vir a resposta de Deus. Não é do meu desejo, assim como nem foi do desejo de Saul, do Samuel, com que Saul tivesse um fim trágico e péssimo. Não. Mas quanto mais nós insistirmos em apoiar a rebelião, em abraçar a causa injusta, nós estamos a desafiar o próprio Deus. O próprio Deus. Então, irmãos, vamos refletir e pensar no que nós temos feito diante dessas situações. Essa mensagem eu deixo para os meus irmãos angolanos, principalmente alguns irmãos brasileiros mal informados, que apoiam certos canais e comentam e atribuem nomes sem ao mínimo
basearem-se na Bíblia e verem que a rebelião não é coisa que vem de Deus. Eu lamento tanto e volto a exortá-los. Vamos olhar se nós não estamos a apoiar a rebelião ou não. Porque muitas das vezes, por termos uma decepção com a Igreja Universal ou com uma liderança da Igreja Universal, acabamos apoiando coisas diabólicas, sem se aperceber. Mas ao andar do tempo, nós conseguimos entender. Então, não deixe que as tuas diferenças ou desavenças que você, ou decepções que você teve com a instituição, com uma liderança, com um pastor, com um bispo, venham te associar aos rebeldes. Porque a rebelião é igual à feitiçaria. A arrogância é igual à idolatria. Reflita nisso, irmão. Não se deixa levar pelas opiniões alheias, porque a resposta da sua vida é particular. Quando chegar o dia de juiz, eu não vou justificar pelos rebeldes, pela igreja, por ninguém. Vou responder por mim. Você também vai responder por si. Então, cuidado com quem você apoia. Procura se informar, ouvir os dois lados e apurar a verdade. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.